Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 259 do seu podcast favorito de velocidade, nesta semana aí que não teve corrida de Fórmula 1, mas terá nesse final de semana, né, no GP de Singapura. Fórmula 1 volta e tem muita coisa para falar, hein? A pauta hoje está cheia. Eu não vou nem ficar aqui muito fazendo hora nessa apresentação, não. Já vou chamar o grande Adalto. Ele vai aparecer aqui de uma forma nítida, de uma forma assim, como eu diria, com cores vivas, não é isso, Adalto? Vocês podem ver aí que ele trocou a câmera e ele fez questão absoluta de vir com uma camisa vermelha para que as pessoas vejam que ela é vermelha mesmo, não é daquela cor esquisita que foi a camisa da Ferrari que a gente sorteou aqui na semana passada. Aliás, a camisa da Ferrari já foi para o ganhador. Ah, maravilha. Foi hoje. O ganhador é de Pernambuco e saiu hoje daqui. Vamos ver, esperar que chegue logo. É, isso aí. Vai. Que ele faça bom proveito da sua camisa, né? Que não é rosa. Exatamente. Brunão, Confrades, que eu não falei nada, Fabião. Isso aí, vamos lá que tem muita coisa hoje. Vamos lá, vamos chamar também o Fábio Campos, que já vai aparecer aqui. O mercado de pilotos vai se movimentando na Fórmula 1, não é isso, Fábio? Já pilotos que saem, né? Tipo Latifi. Fábio Campos, qual o legado que o Nicolas Latifi deixa para a Fórmula 1 agora que ele está saindo da equipe Williams? Olha que pergunta capciosa. O legado do Latifi é a melhor última volta da história dos campeonatos mundiais. É isso aí. O grande legado que ele deixa, não fosse ele, nós não teríamos a última volta absolutamente sensacional de Abu Dhabi. Aliás, falando sério, né, ele foi muito crucificado por aquilo que mostra como que o raciocínio hoje em dia é o terceiro item na prioridade das pessoas, né? Raciocinar e pensar. O cara foi esculhambar. É o terceiro de dois. Das duas prioridades, ele é o terceiro. Né? O raciocínio. Mas eu acho que é uma vitória para a Fórmula 1, falando sério. Eu não tenho nada contra o Latifi. Acho que se o Latifi for para qualquer outra categoria, ele pode até ser um bom piloto, ser um cara que faz ali alguma coisa ou outra, né, que seja digno. Eu não sou a favor de perseguir o cara pro resto da vida, não sou a favor de memes. E sim, eu sei que eles existem, que são naturais, não estou aqui querendo acabar com eles. Mas eu não entro muito nessa, não. A questão do Latifi, como de vários outros, né, Bruno, ela é uma questão simbólica. Né, como eu coloquei lá no Twitter, que você vai falar daqui a pouco, né, os nossos endereços, a Fórmula 1 é lugar para os melhores, cara. A Fórmula 1 nunca teve os melhores, mas é lugar dos melhores. Eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que você começar a entrar na Fórmula 1 por meios que são mais, digamos, aconchegantes, não acrescenta nada. Então, acho que o esporte ganhou absolutamente nada contra o Latifi. Pode ir, por exemplo, para a Indy, fazer como o Ericsson está fazendo. O cara está fazendo um ótimo trabalho lá, bom trabalho, né, conseguindo se destacar, mas e o Ericsson é diferente, né? O Ericsson não tinha pai o bancando, o Latifi tinha. Então, acho que Monza, Bruno, deixou muito claro como que brigar pelo esporte vale a pena, porque ficou claríssimo em Monza como que o esporte ganha quando pilotos melhores entram no lugar de pilotos que estão por outras vias. Apesar, já jogo aqui para você a polêmica, tá havendo também uma supervalorização do De Vries, tá? Depois a gente fala sobre isso, para não me estender demais. De Vries é a bola da vez aí. Bola da vez, vai ser piloto de Fórmula 1. É isso aí. Os nossos twitters, né, como o Fábio falou, estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curtir os conteúdos do Auto Race, tem muita coisa legal lá, e essa semana que tem corrida já começa tudo outra vez, né? E vamos começar, já que eu comecei falando do Latifi, vou chamar o Adalto também para conversa, né? As duas notícias aí de movimentação de mercado de pilotos que nós tivemos foi o Latifi deixa a Williams, né? A Williams ainda não anunciou o substituto. E o Guan Yu Zhou, ou sei lá como você queira chamar, foi confirmado na Alfa Romeo. Foi engraçado que a Alfa Romeo fez um suspense, né? Amanhã teremos um anúncio. E ficou todo mundo assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí era a renovação do chinês, o Guan Yu Zhou. E aí, Adalto, o que você achou dessa movimentação aí do mercado de pilotos? Eu acho que as duas coisas eram esperadas, né? O Latifi ia sair, porque a Williams não precisa mais do dinheiro dele. E eu acho que o Zhou, eu sempre achei que ele fosse ficar. Eu acho o Zhou um bom piloto. Nada demais, mas é um bom piloto. E o Latifi
eu acho ele um dos piores que eu já vi na Fórmula 1. Mas, não piores, mais lentos. Um dos mais lentos que eu já vi. Tem piloto pior que ele. Passou piloto muito pior, que batia toda a corrida, quebrava, acabava com a corrida dos outros toda hora. O Latifi, pelo menos, não fazia isso com muita frequência, né? Então, mas aí também você matou a charada, né? Não faz isso com muita frequência porque anda devagar, né? Anda devagar, O cara que andava devagar, você via isso pela câmera on-board, como ele estava meio que passeando rápido, né? Uhum. Mas era quase um passeio mesmo, ele não tentava ir. E quando ele tentava, ele errava, né? Aí ele perdia o carro, aí rodava, aí até dava umas batidas, né? Então, realmente, o limite dele era muito abaixo do que um carro de Fórmula 1 pode ir, né? Muito. Muito que eu estou falando sei lá, 4 décimos, 3 décimos, é muito, né? Na Fórmula 1 isso é muito. Então, Mas o Zhu não, o Zhu eu achei que fosse ficar mesmo, porque ele é um bom piloto e tem um mercado gigante atrás dele, que patrocinador nenhum quer perder, né? Equipe nenhuma quer perder, que é a China. Então, eu esperava que ele fosse ficar assim. Está andando direitinho, às vezes anda até na frente do Bottas, que eu considero muito bom piloto. Então, é isso aí. Eu acho que essas duas movimentações que nós tivemos recentemente, eu já esperava. Tem algumas ainda para acontecer. Vamos ver se vai acontecer o que eu espero também. Eu espero que o Gasly vá para a Alpine, né? E que o De Vries vá para a Williams. E acho que o Schumacher tem chance de ficar lá na Haas. Não, peraí. Se o Gasly for para a Alpine, o De Vries não pode ir para a Williams. Não, peraí. Não entendi. Qual que é a relação? Vamos lá. Se o Gasly for para a Alpine, a AlphaTauri pegará o De Vries. A AlphaTauri só liberará o Gasly com uma opção. Porque o Gasly tem o quê com a AlphaTauri? Contrato. É verdade, desculpa, eu me confundi. O meu raciocínio é exatamente esse. O De Vries acho que vai para a AlphaTauri e o Gasly vai para. Eu só não sei quem vai para a Williams. Essas são as 3 vagas, né? Que tem a vaga da Haas ainda, né? Que é do Mick Schumacher, que em tese é dele, mas como o Mick Schumacher vai encerrar o contrato com a Ferrari, a expectativa é que ele não fique na Haas, mas a gente não sabe, né? Pode ser que fique, pode ser que não. Então, de fato, assim, de direito, as 3 vagas que restam seria na Williams, no lugar do Latifi, na AlphaTauri, no lugar do Gasly, e na Alpine, no lugar do Alonso, né? Que ainda não decidiram quem vai ser o piloto que vai sentar lá. E aí, Fábio Campos, e essa movimentação aí de pilotos? Vamos lá, Bruno. Eu acho que vai ser legal. Acho que a gente vai ter aí um resto de ano, mesmo sendo poucas cadeiras, mesmo sendo cadeiras não tão valiosas, embora a da Alpine tenha se tornado, né, uma cadeira valiosa que ninguém quer. Né? A ironia de desprezar. Eu acho que a AlphaTauri é valiosa também. O carro não está bem, né? O carro não é bom. Ela pode ser valiosa, eu acho, por uma perspectiva, né, de futuro, de situação do Pérez, né? Ela pode ser uma... Se o cara lá for bem, ele tem boa chance de sentar na Red Bull logo em seguida, né? O Pérez vai até 2024, ainda tem uma estradinha para o Pérez, né? Em termos contratuais para o Pérez, embora, né? Acho que não for bem ali, não é muito difícil, né? Trocar ali, não é muito empecilho. Não tem sido, né? Trocaram 2 vezes já no meio da temporada. Eu acho que a renovação do Tsunoda, vou começar pelo Tsunoda, Bruno. Eu acho que a renovação do Tsunoda mostra claramente como a Red Bull hoje não tem nenhuma confiança no programa de jovens pilotos dela, né? Que sempre foi ali. A Red Bull é muito transparente, né? Quando ela tem um super talento, ela puxa independente de quando, como, das circunstâncias. Então, não puxar ninguém das categorias de base mostra que essa turma toda que está lá, o Daruvala, o Lawson, o Vip já saiu, o Iwasa, que eu acho até um japonesinho respeitável, tem uma certa categoria, essa turma não tá bem cotada. Mostra também que a Honda ainda tem força,
dentro da Red Bull, porque a Red Bull já dispensou pilotos por muito menos. O Helmut Marko já metralhou pilotos por muito menos do que o Tsunoda fez. Então mostra que a Honda ainda está ali. A gente tem que tentar pegar umas entrelinhas nessas coisas, né? Porque isso aí que você falou do Helmut Marko, para mim é o que mais chama atenção, né? O cara às vezes ele atira uma mesmo. saidinha do traçado, o cara já vai para mim e o Tsunoda cá para nós, né? Teve uma publicação na Áustria, no momento do Grande Prêmio da Áustria, que eu não me lembro qual foi, eu peço perdão, que fez uma entrevista com o Marko e ele analisou todos os pilotos que já passaram pela Red Bull. Todos, com frases não tão grandes, assim, com pensamentos não tão grandes. Eu vi isso daí, eu vi. Você viu, né? Ele só elogiou o Verstappen. Todos os outros ele não elogia o Ricardo, não elogia o Vettel. Não é que ele criticou, mas ele fala assim, se deu bem, por exemplo, o Vettel, se deu bem no momento, numa situação, algo assim. Eu não me lembro exatamente das palavras. Mas elogiar mesmo, assim, esse cara é piloto, só o Verstappen. Eu não estou aqui julgando, é o estilo dele. O Marko, eu já falei, o Marko joga muito para a imprensa, muito. Ele é muito midiático e as pessoas muitas vezes caem nas coisas que ele joga. Então, você tem que filtrar um pouquinho. Mas ele criticou outros pilotos por muito menos, mostra, portanto, que a Honda ainda tem uma influência e mostra algo que eu falo desde sempre. A Red Bull não é moedora de carreiras, como as pessoas gostam de dizer. Não é, nunca foi. Porque demite um cara com uma certa dureza, não quer dizer isso. Primeiro, que isso não é acabar com a carreira do cara. Segundo, são esses rótulos também que o povo gosta. Exatamente. Segundo, que todos os pilotos tiveram mais de 2 anos. Eu fiz esse levantamento para o Twitter, inclusive, eu posso até localizá-lo. Ele é antigo. Todos os pilotos da Red Bull tiveram mais de 1 ano de chance. No mínimo 1 ano e meio. Todos. Bordet. A única exceção é o Brendan Hartley. Me lembro disso. A única exceção é o Brendan Hartley. Todos os outros tiveram no mínimo 1 ano e meio. Do Alguersuari ao Bordet, ao Tsunoda. Então, a equipe que faz isso não é moedora de carreiras. Eu acho que a equipe tem direito de substituir um piloto no meio da temporada, por exemplo. Falando em Alguersuari, ele falou que tinha pesadelos com o Marko. Então, Bruno, a primeira análise, eu quero falar do Tsunoda, do Latifi, do Zul. Então, vocês vão me cortando aqui se eu estiver me estendendo muito. Mas a primeira análise. Que a pauta tá pequena hoje também. Não, então eu vou tentar resumir. Eu não quero apressar o comentário. Não, mas você tem razão. Vocês falaram fora do ar. Quando vocês falam fora, porque aqui, ouvinte, é tudo no ar. Os caras não falam nada fora do ar e tudo vem no ar. Mas como hoje falaram fora do ar que era tem que encaixar muita coisa, eu vou tentar contribuir. Então, do Latifi eu vou falar rapidinho. Como eu falei, essa questão do... Rapidinho é legal, né? Essa questão do piloto pagante, eu acho que é uma grande vitória do regulamento da Fórmula 1, né? Que a gente falou aqui no Loucos antes da temporada começar. No caso da Haas, antes do Pietro ser cogitado e do Magnussen ser escolhido. É o regulamento da Fórmula 1 que mudou a questão dos pilotos pagantes. Pela primeira vez em 70 e tantos anos de história, a Fórmula 1 põe um regulamento financeiramente saudável que dá para a equipe não vender o lugar, não vender a cadeira. Dá para a equipe fazer isso. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom para o esporte. Quando as equipes param de ter que vender para agradar aquela turma do sempre foi assim, que eu não concordo, podem até ter razão, mas eu sempre digo, sempre foi assim, para mim não é motivo de aceitação, é motivo de crítica maior ainda, na minha visão. Então, sempre teve piloto pagante. Primeiro que piloto pagante é diferente de piloto paigante. Porque o piloto pagante ele tem que justificar até para o patrocinador. O piloto filho, o amor do pai dele não vai acabar por ele. Então, enfim, é diferente. Então, Bruno, só ressaltar, elogiar, que a gente critica muito aqui, eu critico muito a FIA está cheia de coisa errada, a administração do Sulaim tem muita coisa que tem que ser criticada, mas o mérito que não é dele, é da administração anterior, do Jean Todt, de fazer, e da Liberty, principalmente da Liberty, né? Porque se dependesse da FIA, estaríamos muito atrasados ainda. Daria igual que era com o Bernie. Igual que era com o Bernie. Equacionar a Fórmula 1 financeiramente dessa maneira, porque não é só o limite de orçamento, é você distribuir os lucros. Eu sempre digo, mais importante do que o limite de orçamento é a distribuição dos lucros, né? Que é um trabalho que ainda vai demorar, porque eu estou até publicando no Twitter nessa tarde, Bruno, um levantamento da soma dos pontos de Red Bull, Ferrari e Mercedes, dá 1.300 e alguma coisa. A soma dos pontos de todas as outras dá 300. Então, assim, você tem mais... Então, o caminho é longo, mas as regras certas estão lá. Então, a saída do Latifi, repito, nada contra o Latifi, mas a saída dele é um ganho para o esporte. É um ganho para o esporte, porque independente de quem a Williams escolher, desde que não seja... A Haas fez isso, né? Trouxe o Magnussen sem nenhum
cobrar nenhum euro dele, e a Williams espera se faça isso também. Eu achei que você ia continuar, que você queria falar dos outros pilotos. Eu esqueci do Zul. Rapidinho. Não, é porque ele falou que ia falar dos outros pilotos. Verdade. Não, eu esqueci do Zul. Rapidinho. Vou falar rapidinho do Zul. O Zul são números, cara. O Zul, eu fui atrás de analisar o Zul com alguns números, embora eu já, antes de dizer os números, já digo que os números até acentuam. Os números são muito acentuados contra ele, e eu acho que os números até exageram um pouco. A performance dele, não é que a performance dele é tão ruim quanto os números sugerem, como os números mostram, né? E o cara tem 6 pontos contra 46 do Bottas. É 12%, é muito assintoso. Acho que é exagero da tabela. Mas é um número assintoso. É um número bem... É que assim, uma coisa que tem que ser dita é que ele teve muitos problemas mecânicos, né? Muito. Na primeira, ele teve problemas primeira metade do campeonato era uma coisa que chega. Eu lembro dele falando no rádio, assim, pô, mas de novo? Mas aí, quebrou de novo? Você tem razão. Não só isso tem que entrar na conta, como a queda da Alfa Romeo também tem que entrar na conta da análise. Verdade. Então, assim, mas a análise fria, Bruno, eu fui atrás, por exemplo, das provas em que os dois completaram. Das provas em que os dois completaram foram 7. O Bottas chegou na frente em 6. Ele chegou na frente em 1. Qualifying, O Bottas é um piloto muito bom. O Bottas até o ano passado andava perto do bom. O Bottas é bom, mas eu não considero o Bottas uma barreira intransponível. A gente discute aqui sobre o que vai acontecer na McLaren, se o Norris é uma barreira intransponível. Talvez seja. O Bottas não é. O Bottas é um piloto rápido, é um piloto bom, mas ele não é aquele cara que, nossa, você vai sentar contra ele e você está fadado ao fracasso. Não acho. Fábio, eu tenho que levar em consideração as circunstâncias. É o primeiro ano do chinês, como vai ser o primeiro ano também do australiano lá, que vai sentar do lado do Norris. Sim, Adalto, sim, mas eu tenho absoluta certeza, estou colocando isso também no Twitter hoje, de que se o Piastri fizer um primeiro ano como o do Zul, vai ser muito criticado. Muito criticado. E vai ser até justamente criticado. Mas é porque se espera muito dele, tem uma expectativa em cima dele. Muito maior do que tem no exatamente aí que eu queria chegar. Do piloto pagante, o piloto pagante, ele parece comprar uma certa simpatia de que é assim, não comprometeu, tá bom. E o Zul é isso. O Zul não comprometeu, como o Zul não comprometeu em toda a sua carreira. Ele é um cara mediano, ele é um cara médio. Ele é isso aí. Ele é isso aí. Então, assim, eu repito, para primeiro ano, não estou falando que tá ruim, que tinha que jogar o cara fora, né? Sou a favor de segundas chances, sim, como sou a favor da segunda chance para o Ricardo. Mas é importante colocar alguns números, como esse qualifying, que está 11-5 para o Bottas, mas se você analisar desse 11-5, 2 o Bottas, na Bélgica, o Bottas parou no meio do Q2, porque ia trocar de motor, então só foi até o Q2 e desistiu. E tem uma outra também no Azerbaijão, em que ele tem um problema na suspensão, e ele qualifica 1 segundo atrás da outra equipe logo à frente dele, do carro de uma equipe diferente logo à frente dele. Então seria 11-3 pro Bottas. Então, assim, são coisas, são números muito, 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 muito pequenos, não são números que não são louváveis, não acho que estejam, digamos, fazendo um grande trabalho, acho que faz um trabalho bem mediano, bem para baixo. Estava vendo a média de posição de largada dele, para pegar o ano todo e parar só com a comparação com o Bottas. A média de posição de largada dele só não é pior do que a da Williams e da Aston Martin. Ou seja, ele tem uma média de ficar no Q1. Ele não tem na média de posição de largada à frente de nenhuma Haas, não está à frente do Tsunoda, por exemplo. Então, Bruno, eu acho que os números dele são bem discretos. Mas tudo isso, para terminar, tudo isso que a gente está discutindo é irrelevante. Tudo isso é irrelevante, porque ele ia ficar, porque ele é chinês, o ano que vem tem China, e os caras não iam dispensar ele de maneira nenhuma. Fosse qualquer outro piloto, eu terminaria dizendo, foi ok, mas precisa mais. Só que eu pergunto, precisa mais mesmo? Com esse patrocínio todo, sendo chinês? Será que ele precisa fazer mais para ficar na Fórmula 1? Eu achava que ele teria um desempenho pior do que ele está tendo, o que não significa que eu acho que ele está tendo um bom desempenho. Sim. Mas eu acho assim, olha, vale o segundo ano. Eu também acho. Vamos ver. Eu preferia, seria melhor se a Alfa Romeo apresentasse uma solução melhor, talvez eu ficasse mais empolgado, mas não apresentou, então, né, nada foi especulado. A Alfa Romeo estava totalmente fora das especulações aí do mercado, né? Nem o De Vries, né, que é a bola da vez, o De Vries, todo mundo quer o De Vries agora, apareceu na lista, né? Então, eu só chamo atenção para isso rapidinho, antes do Adalto falar, só chamo atenção para isso, reforçando.
como o automobilismo é percepção, né? E a percepção de boa vontade com ele me chama a atenção. Porque se o Piastri fizer o que ele fizer, será justamente, atenção a essa palavra, será justamente criticado. Mas ele não. A expectativa dele é baixa. Mas é expectativa. Mas tudo na vida é expectativa, não é só isso. Sim, mas é curioso. Qualquer coisa na vida é expectativa. Mas para a gente analisar tecnicamente, eu acho que a régua tem que ser igual para todos. É o primeiro ano dele. O companheiro de equipe dele é muito bom. O carro dele piorou de desempenho e quebra muito. Então, acho que se levar em consideração essas 4 coisas, ele precisa de um segundo ano. Com patrocínio, sem patrocínio, tem que dar um segundo ano para um cara desse. Porque no primeiro ano não dá, entendeu? Aconteceu muita coisa contra ele. Então... Agora, deixa eu perguntar aqui para vocês. O que vocês acham que está travando o anúncio da Alpine aí, do piloto dela, que, em tese, desmantelaria esse nó que está, né, no mercado de pilotos? Só avisando que caso eu saia do ar repentinamente, é porque está caindo uma tempestade de raios aqui. Então vocês não se assustem, mas vamos lá. Sim, então já chega aqui isso. Tá quase. Tá indo, tá passando por aqui. Mas vamos lá. Anúncio da Alpine. Então, o que está atrasando é ficar essa especulação na mídia. Começou aqui agora. Tá vendo? Trovão. Essa especulação na mídia que a Red Bull ama, que é por isso que ela está na Fórmula 1, basicamente. A Red Bull não é construtora de carro, de nada. Ela está na Fórmula 1 para fazer marketing. Então, o Marco está lá para fazer isso e faz super bem o papel dele. Então, a Red Bull só vai liberar essa... na hora que esgotar, entendeu? Na hora que não tiver mais como, o negócio estiver esgotado, ela libera, vamos ficar com o De Vries e liberar o Gasly para a Alpine. Essa é a minha opinião. Uhum. E esse De Vries, o Fábio Campos queria falar do De Vries, né, como bola da vez do mercado de pilotos. O novo queridinho das equipes de Fórmula 1. Isso. Eu acho assim, primeiro, mesma coisa que eu falei com o Zul, tá? Criticar não é... Vai aparecer aqueles que não entendem, eu já tô sabendo. Teve gente que não entendeu o que eu falei aqui do Ricardo, né? Que como se eu tivesse falado que o Norris não tem mérito. Claro que o Norris tem mérito, eu só disse que o responsável pelo ocaso do Ricardo é o próprio Ricardo. E o Norris acentua o problema. Claro que ele acentua, mas se fosse qualquer outro companheiro de McLaren, o que o Ricardo está fazendo é ruim. É só isso que eu quis dizer. Então, Bruno, a questão do De Vries, o De Vries é um bom piloto. Eu tenho por filosofia me sentir obrigado a defender um piloto que ganhou Fórmula E e que ganhou Fórmula 2 como tendo chance na Fórmula 1. Eu acho que é quase que uma obrigação, embora, aí vem os emboras, vem os asteriscos. O título do De Vries na Fórmula E é de um ano bem, digamos, diferente. Um ano em que os qualifiers eram assim, quem estava bem no campeonato largava atrás. Não era esse o regulamento, mas na prática era o que acontecia. Era um ano muito ioiô. Não estou tirando o mérito do De Vries, mas acho o título do Van Dorn muito mais puro do que o dele. Aliás, o Van Dorn, para mim, merecia mais do que o De Vries. Tá na Fórmula, acho o Van Dorn mais piloto. E é sim, para aqueles que não entendem, mais um piloto que eu acho que merecia uma segunda chance. Se o Zul merece, se o Tsunoda merece 86 chances, por que o Van Dorn não merece uma outra chance? O Van Dorn é um pilotaço que, além de uma categoria de base absurda, ganhou a Fórmula E. Aliás, eu tenho uma resposta para essa pergunta. O Van Dorn também, tudo uma questão de expectativa. Chegou na Fórmula 1 com uma baita expectativa, o novo Hamilton, o cara que era protegido da McLaren, que era, foi bancada pela McLaren vários anos, chegou lá para detonar, pegou o Alonso, que nem o Hamilton pegou, e tomou de 0 do Alonso. 0. Né? Mas então, se o carro alivia para o Zul, por que o carro não alivia para o Van Dorn? Que eles não alivia para o Zul. O carro quebrava igual para o Alonso. Estou falando que o carro é ruim, que o carro não vai. Eu estou falando, por exemplo, classificação. Foi de 0. Não, mas aí ninguém está dizendo que o Van Dorn foi bem na Fórmula 1. Ninguém está dizendo que o Van Dorn foi. Mas ele tinha muita expectativa. É que nem, por exemplo, o ano que vem, o Piastri tomar de 0 do Norris. Vai ser uma decepção total. Eu sei o que é. É que o Fábio ele faz o papel do Helmut Marko.
Não tem negócio de expectativa, não tem negócio de expectativa e realidade. O cara tem que chegar lá e mostrar e sim, só que a gente tem, acaba que tem, porque aí você pega o Joe, né? Sei lá, você não espera nada. Aí o cara faz mais ou menos. Você fala assim, ok. Agora, o outro que entra e você fala assim, nossa, esse vai arrebentar e ele não faz nada. Pô, estão brigando por ele, justiça é o cacete, entendeu? Os caras a Alpine está ameaçando ir para a justiça comum, não sei o quê. E se ele toma de 0 no ano que vem, é uma decepção total. Pois é, eu procuro tirar a expectativa. Porque, para mim, eu sei que a expectativa... Eu sempre disse a frase, automobilismo é percepção. Eu digo essa frase desde a primeira transmissão que eu fiz na rádio, junto com o Bruno Aleixo. Automobilismo é percepção. Mas não quer dizer que a gente tem que colocá-la na nossa análise. Porque para a gente analisar tecnicamente o Zul, o Piastri, o De Vries, o Van Dorn, a gente tem que tirar a expectativa como critério de foi bom ou ruim. Você pode colocar a expectativa como informação. Provavelmente você está certo, mas baseado no passado, entendeu? Então, tem como tirar. Você vai apagar o passado do cara? Então, todo mundo é igual. Não é tirar no sentido de não colocá-la como um fator. Só que você não pode analisar tecnicamente com expectativa. Você tem que analisar tecnicamente com fatores técnicos, com dados técnicos. O cara que foi bom foi bem. O cara que foi mal, foi mal. Provavelmente você está certo, mas a gente não consegue fazer isso. Não acho que ele esteja certo de jeito nenhum. Totalmente errado. A expectativa é baseada em fatos que aconteceram. Fatos do passado. Na sua cabeça que você gosta ou não de alguém. Fatos. O Piastri ganhou Fórmula 3, Fórmula 2 no primeiro ano. Agora está sendo disputada a etapa na justiça por duas equipes que são consideráveis, não é a Williams e a Haas disputando, duas equipes que têm grana, que não tem problema disso, pode escolher piloto. Então, a expectativa pelo que ele fez. Se ele não tivesse sido campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2, o que ele fez, não ia ter essa expectativa em cima dele. Entendeu? Mas ele foi. Então tem essa expectativa em cima dele. Tem expectativa. Eu estou falando, vou repetir de novo. Automobilismo é percepção. Na hora de você analisar alguém tecnicamente, você não pode misturar a expectativa. Isso vai influenciar na sua análise. Você vai dizer que o Zul está bem e que o Piastri foi mal. Pelo mesmo tipo de... A Fórmula 2 no primeiro ano não é percepção, é resultado. Deixa eu terminar de falar. Onde é percepção isso? É resultado. O resultado traz a percepção. O que ele vai fazer na Fórmula 1 é o que ele fizer na Fórmula 1. O que ele fez na Fórmula 2 é o que ele fez na Fórmula 2. A pressão existe, eu já falei aqui no Loucos. O que o Piastri... Então acaba com Fórmula 3, Fórmula 2. Coloca eu lá. Queria ver sua expectativa. O que o Adalto vai fazer no carro? Você está nivelando a discussão por baixo. Ninguém está falando em acabar com uma categoria. Eu vou repetir o que eu falei aqui no Loucos há semanas atrás. O que o Piastri está fazendo, está jogando para ele uma pressão enorme. Eu estou dizendo que a expectativa é um fator. Eu só estou dizendo que na hora de analisar tecnicamente, é você analisar tecnicamente o que o cara fez. Não adianta você pincelar a performance. Senão o Zul e o Piastri vão fazer a mesma coisa, o Zul vai sair passando mão na cabecinha e o Piastri vai sair metralhado. Se eles fizerem a mesma coisa. O Zul tem um ano a mais só. Não é que o Zul tá lá, ano que vem, se ele for igual esse ano... Estou comparando primeiro ano. Não, acho que deve continuar. Não, ele tem que ser melhor o ano que vem. Estou falando de primeiros anos. Comparar o primeiro ano. Se o primeiro ano do Piastri foi igual ao do Zul, será criticado. E eu repito, justamente, com justiça. O Zul não. O Zul parece que comprou boa vontade. Enfim. Enfim, tá lá, né? O Zul foi campeão, né? Antes, né? Tá lá. Porque não tem... Justamente, né? Ele não ser campeão... Então, ele não ser campeão é uma vantagem, né? Não, ele não foi campeão, então ele pode ficar ali numa boa, porque ele não foi campeão. Ora, é uma desvantagem ser campeão, então. Você tá igual o técnico. Não tá massacrando o Hamilton agora que ele não faz nada? Você tá igual o técnico do Atlético Mineiro. Você tá igual o técnico do Atlético Mineiro que falou outro dia que jogar com um a mais é desvantagem. Ser campeão. Estou falando agora que não sou eu que estou falando que ser campeão é desvantagem. Não sou eu. Mas, Bruno, só para terminar, eu acho que o bom do De Vries, por mais que esteja havendo toda essa... O que eu queria dizer é, o De Vries é um bom piloto, ponto. A gente tem que analisar as circunstâncias de Monza, do carro da Williams. Foi ótimo. As pessoas falam, mas ele só foi bem porque ele largou lá por causa das punições. Não digo isso, porque foi ótimo ver como ele se saiu sendo colocado ali.
aonde ele foi Posso só falar uma coisa do De Vries? Eu acho assim, eu acho que ele fez uma ótima corrida na Itália, e eu acho que as pessoas estão com uma visão dele por causa dessa ótima corrida na Itália. Sim, exatamente que tem que ser considerados. É exatamente isso. Boa expectativa em cima dele. Só que tem fatores que tem que ser considerados. A velocidade de reta do carro da Williams. Sim, e dois, o companheiro dele, que é o Latifi, que nós falamos aqui. Que qualquer um que senta na Williams vai mais rápido que o Latifi. Né? Se ele for então, bem... Assim, eu gostaria de ter visto ele... Não estou desejando que o Latifi tivesse uma apendicite, mas eu gostaria de ter visto ele contra o Albon. Aí seria outra percepção. Sim. É? Eu acho que aí, torço mesmo que ele chegasse atrás do Albon, umas 2 posições atrás do Albon, seria a boa corrida dele, porque seria a primeira vez, né? Num carro que ele não está acostumado. O Albon, mudaram a expectativa em relação ao Albon. O Albon, quando foi rebaixado pela Red Bull, virou um lixo. Agora, na Williams, ele melhorou, apresentou resultado, a expectativa em relação a ele subiu, renovou o contrato, né, tudo. Então, eu acho que a expectativa, ela não surge do nada, ela surge de coisa, de fatos. Então, eu acho que é isso. Mas a expectativa ela pode ser desproporcional. Eu acho que a expectativa que está se formando sobre o De Vries... Sim, pode ser. A expectativa que está se formando sobre o De Vries já é desproporcional, na minha opinião. Embora o cara tenha 2 títulos importantes, o De Vries é um bom piloto, nunca me impressionou nas categorias de base, é mais ou menos um Gasly ali, por exemplo, o cara que nas categorias de base não impressionou, mas é um bom piloto, Bruno, e mostra, primeiro, que experiência hoje está contando demais, porque as equipes morrem de medo de colocar um piloto que sente ali e apanhe, por isso que ele está bem cotado, porque isso ele já mostrou, eu consigo sentar e andar. Isso aí é fato. E para terminar, eu fico feliz se ele se der bem, porque eu espero que a Fórmula E volte a ser, ou passe a ser, um lugar em que a Fórmula 1 olhe. Esse cara se deu bem na Fórmula E, vamos puxar ele para cá. Eu acho que seria ótimo para a Fórmula E e para a Fórmula 1. Então, o sucesso do De Vries pode puxar essa esteira. Eu acho que isso acaba acontecendo, né? Aconteceu com a Indy, por exemplo, quando o Villeneuve foi para a Fórmula 1, né? Os caras passaram a olhar mais para a Indy e tal. Agora, vamos falar um pouquinho aqui de regulamento, porque hoje, né, que nós estamos gravando aqui na terça-feira, dia 27, foi anunciado aí que teremos 6 corridas sprint do ano de 2023, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, porque isso eu não lembro. Isso não tinha sido anunciado para esse ano e depois as equipes barraram? Então a gente não teria que esperar um pouquinho também para comemorar esse negócio ou não? E aí? Eu acho que não. Como já anunciaram, a Liberty também, né? Não foi só a FIA, né? Ali tem a fala do Domenicali, que é o céu da Liberty. Então, uma vez que as duas, né? A Liberty é a dona da Fórmula 1, acho que dessa vez não corre o risco de não ter. Eles vão ter que aumentar um pouquinho o orçamento, né? Parece que é $400 mil por corrida curta. Eu acho que vai ter, sim. E gostei muito, porque a classificação de sexta vai valer para a corrida de domingo. Eu gostei bastante. Apesar da notícia na Auto Race, os comentários são quase todos contra. Eu não sei por quê, não entendo por quê. É porque eu acho que as pessoas estão precisando... Porque assim, eu vou falar de mim agora, antes do Fábio comentar. Eu não gosto da sprint. Eu não gosto da classificação, eu não gosto. Eu acho que é uma ideia que, em si... a ideia de fazer uma corrida curta, ela, na minha visão, até hoje, não vi nenhuma corrida que tenha funcionado. Bruno. Mas eu gosto do que a sprint proporciona para todo final de semana, que é um domingo mais interessante, porque reduz o número de treinos e tal. Sexta-feira, interessante. Sexta-feira fica mais interessante e tal. Então, assim, eu gosto do que ela proporciona. Mas a corrida, talvez as pessoas estejam com essa percepção, né, de que a corrida não tem funcionado, mas não se ligaram que o final de semana fica melhor. Pode ser. Eu não entendo, o pessoal não gostava. Para mim, melhora tudo. Melhora tanto a sexta, quanto o sábado, quanto o domingo. A sexta-feira, então, fica muito boa. Até o treino livre 1 fica bom, porque é o único treino que eles têm antes da classificação. Então, eu gosto bastante. Mas as pessoas que não gostam muito de novidade, viu, meu? Pode ser também. E aí, Fábio? Alô, Fábio Campos. Oi, alô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mascou tá. aqui o meu retorno, mas vamos lá.
De novo, né? Expectativa versus realidade. Eu acho que tem muito da expectativa que o Ross Brawn criou, né? Não, porque as sprints vão ser sensacionais. Aí acaba o Azerbaijão. Eu caí bonitinho nessa aí do Ross Brawn. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Pronto. Lindamente. Meu ponto está provado, tá vendo? Olha como as expectativas distorcem. Mas o Ross Brawn usar, e eu coloquei isso no Twitter na hora, antes das sprints estrearem, né? O Ross Brawn usar o final de 2 voltas no Azerbaijão para falar, tá vendo como a ideia das sprints vai funcionar? Não é, as sprints não são o sprint final do Azerbaijão, que são maiores, tem mais, tem mais variáveis para se colocar ali. Eu também vi enquetes, uma no Twitter e outra num site, e que todo mundo dizendo que não queria, todo mundo votando contra as sprints. Eu tenho falado aqui já há muito tempo, né? Eu acho que o formato pode melhorar. Mas eu não consigo ser contra um final de semana em que os carros estão mais de 50% do tempo sendo na pista competindo, ao invés do que é hoje. Os carros passam mais de 50% do tempo treinando, andando por uma coisa que não vale nada. Vale para eles, para acertar o carro, para acertar dados. E eu já falei aqui, né? Ficar correndo atrás de long run na sexta-feira, cá entre nós, né? É bom para 6 pessoas e outras milhões não são. Long run de 5 voltas, né? Então, essa necessidade da Fórmula 1 de criar alguma coisa, eu acho absolutamente válida. Você pode desconectar as sprints do domingo, você pode fazer várias coisas. A sprint pode existir no sábado e você pula a sprint, você faz a classificação do sábado e servir para o domingo. Aí o cara pode correr na sprint descompromissado. Eu acho que isso aí seria uma boa. Então, evoluções você pode ter. Bruno, então eu não consigo ser, cara, nós vamos ter no ano que vem 30 largadas, no mínimo, 30 largadas, eu não consigo ver problema nisso, eu não consigo ver, e é aquilo que a gente já falou aqui também, antes das sprints estrearem, e é isso aí que o Bruno acabou de reforçar, o impacto das sprints no final de semana é fantástico. A gente teve o roda-roda do Hamilton com o Verstappen em Silverstone, não a batida em si, mas o roda-roda, porque o Hamilton, não, eu perdi ontem aqui, então agora eu não vou perder aqui. Aqui eu perdi a corrida ontem, eu podia ter ganhado ela aqui na Copse, então agora eu vou para cima. A batida é outra história. O Ricciardo ganhou o Grande Prêmio da Itália por causa da sprint, porque ele se colocou ali na sprint numa posição em que ele conseguiu largar e conseguiu fazer a corrida que fez. O Hamilton só foi ultra hiper elogiado no Brasil por causa da sprint, porque o cara usou a sprint como uma gangorra para subir. Ele ganhou muitas posições, perdeu de novo, depois, enfim. O brilho do Hamilton no Brasil é muito por causa da sprint. Tanto que naquele final de semana eu cheguei aqui na segunda-feira e disse, o domingo é uma coisa, o sábado e o domingo são outra coisa, a soma é diferente. Então, as sprints acrescentam muito para o final de semana, porque tiram tempo de treino, colocam um fator de aleatoriedade, que é muito bom para a Fórmula 1, muito bom, você tira ali o período de coleta de dados. Então as sprints fazem bem, Bruno. Agora, sabe por que você está confundindo? Eu vou te explicar por que você está confundindo de pódio por favor. De equipes aprovar. Por quê? Porque o ano passado já tinham sido anunciadas 6 sprints para este ano. Era para estar este ano correndo com 6. Aí as equipes vetaram, né? Usaram como chantagem para pedir mais dinheiro. Já tinham o benefício dos 500 mil a mais e se quebrasse o carro, poderiam deduzir do conserto da asa, porque muito é o que as equipes alegavam, né? Não, mas aí bate, quebra a asa e acabou meu orçamento. Aí, até nisso a Fórmula 1 cedeu. Não, você tem 500 mil e prerrogativa de trocar peças sem influenciar no limite de orçamento. Mas eu nem sabia, hein? Eu pensei que fosse só os 500 mil. Mas as equipes foram lá e vetaram. Porque uma não gosta, o poder se alastra pelas suas clientes e aí o negócio trava. Aí o que aconteceu? As equipes finalmente aprovaram. Quando planejou-se para mais de um ano, porque o emaranhado horroroso de regras da Fórmula 1 é assim, se você planeja uma regra para o mesmo ano, você tem que ter unanimidade. Se você está dentro de um período de poucos meses para o ano seguinte, você precisa de um X número. Se você vai votar para 2 anos para frente, você precisa de menos quórum para aprovar. Então, a Liberty jogou para frente, tá bom, vocês vetaram esse ano, o ano que vem eu preciso de menos votos, então vou jogar para o ano que vem. Jogou. Aí entrou a FIA de senhor Mohammed Ben Sulayem, que bloqueou as sprints. Aí as equipes aprovaram. Aí a FIA de Sulayem sequestrou outra que fez chantagem com as sprints. Olha como as coisas são na Fórmula 1, né? Uma ideia que pode ser trabalhada, olha como ela é manipulada politicamente. Aí chegou o Sulayem dizendo que não vamos aprovar, porque precisamos reavaliar
o nosso pessoal, o impacto no nosso pessoal, que é um argumento que só engana quem quer, né? Só aqueles Pelo que gostam, amor de Deus. Né? só aqueles que gostam de ser enganados. Na verdade, queria mais dinheiro. Na verdade, queria mais bolo, mais do bolo, mais da negociação. E eu sempre digo, é legítimo a FIA pedir mais dinheiro à medida que a Fórmula 1 está ficando muito mais rica. É legítimo a FIA pedir. Quem é dona da Fórmula 1 não é a Liberty, é a FIA. A Liberty tem os direitos comerciais. Lembrando que o Bernie fez um acordo com a FIA de 100 anos. 113, se eu não me engano, enfim, de direitos comerciais, que aí passou pela CVC. Mas, enfim, Bruno, para resumir, aí a FIA sequestrou, na verdade o que a FIA queria era mais dinheiro, eu repito, pedir mais dinheiro, ok, mas não dessa maneira, não sequestrando uma ideia que você pode ter coisa contra ou a favor, mas não é assim que você joga o jogo. Então, nota 0 para a administração do Sulaim. E agora sim, agora veio, provavelmente acertaram valores e agora foi liberado. Então, Bruno, agora está oficializado. Então agora você pode acreditar. Serão 6 sprints. No ano que vem, eu acho que é um bom número, eu acho até que podia ser 8. Eu acho que dá um calendário de 24, você faz ali a matemática, um quarto, um terço, 6, 8. Eu acho que dava para ser. Mas é engraçado como as coisas funcionam. Enquanto a MotoGP chega e bate o pé, e o ano que vem serão todas as corridas com sprint, que também é questionável, mas ela age por ela própria, na Fórmula 1, causa isso aí que aconteceu com você, essa confusão, porque vai, não vai, um veta, um bloqueia, um não pode, é aquilo que eu sempre falei, o sistema de governança que é péssimo da Fórmula 1. Quais pistas vocês acham que deviam ser as 6 sprints do ano que vem? Porque isso não está decidido ainda. Isso ainda não está decidido. Cara, eu colocaria algumas diferentes. Algumas eu repetiria e algumas eu colocaria diferentes. Eu acho que eu faria algumas pistas novas. Eu acho que Interlagos cai bem. Né? Eu acho que Silverstone também foi muito legal ano passado. Foi interessante, o formato ali caiu bem. O que mais? Vão me ajudando aí. O que mais? Eu faria essas duas, faria Monza, faria Spa. Falta mais uma, né? Não, Spa eu não faria, não. Eu faria em Mônaco, tô brincando. Mônaco. Aliás, espera aí só um pouquinho. O senhor não vai revelar aqui qual foi o resultado da enquete no seu Twitter? Vou falar. Continua aí, que eu vou puxar aqui. Então tá bom. Eu votei lá. Não quero mais esse Mônaco. Seu voto é útil. Seu voto é útil, Bruno. Seu voto é útil. Eu não quero mais Mônaco. Que é isso? Eu pus sem Mônaco. Você sabe que eu tendo a colocar em pistas todas elas diferentes? Todas. Só para mudar. É uma boa ideia. Só fazer uma espécie assim de tour das sprints. Tour das sprints. Sempre fazendo em lugares diferentes, assim, porque né, já que é um atrativo, né? Menos em Mônaco, porque a sprint em Mônaco evidentemente não vai funcionar, porque basta o cara andar passeando de ré que ninguém passa e não tem problema, né? Então Mônaco não daria, né? Por isso que Mônaco não deveria estar no calendário. Mas as demais eu faria dessa forma, colocaria nas 6 diferentes, né? Mas eu evidentemente não mando nada, então ninguém vai fazer o que eu estou falando, né? Eu vou, Bruno, eu tô até procurando aqui o calendário, eu usei o calendário, gravei, coloquei em vídeo semana passada o calendário, agora na minha enorme habilidade não estou conseguindo achar onde que eu salvei aqui o calendário. Tô até querendo olhar. A última minha seria em Xangai. Então, 6 Xangai pistas. É uma boa. Eu faria em Monza para acabar com esse negócio de vácuo. Né? Essas pistas que os caras ficam pegando vácuo para dar na reta. Classificação. Canadá, talvez. Essas pistas que tem essa deturpação, não, o cara tem que dar o vácuo para o outro. Essas pistas tudo bem. Mas não vai mudar muito, porque a classificação vai ser na sexta-feira para domingo. Isso não vai mudar. Vai continuar acontecendo, mas pelo menos você diminui um pouco, né? Você coloca ali um pouco mais de competição. E, gente, sprint, a corrida fica maior, cara. Você tem, na pior das hipóteses, mesmo elas sendo como elas são hoje, você tem 400 quilômetros de corrida ao invés de 300. Eu não consigo entender as pessoas não gostarem disso. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Mas é que o Ross Brown prometeu muita coisa para nós, né? Nós que somos um pouco técnico, ele prometeu para nós que seria uma coisa espetacular e tal, e não é, né? O Bruno, achei aqui, ó. Achei a enquete, resultados finais. Olha, uma das enquetes mais apertadas que eu já promovi no meu insignificante Twitter. No seu vasto histórico de enquetes, na minha pequena gama de 15 seguidores. Para você, a Fórmula 1 renovar com o Mônaco foi para 53% certo, o GP é importante, para 47%, arredondando aqui 0,1, errado.
não dá mais. Ou seja, 53-47 foi cabeça a cabeça. Então vai para o segundo turno. Vai para o segundo turno. Nossa, é incrível, né? Não adiantou. Eu seria um péssimo leitor de enquete. Para mim ia dar 80% não, com 20% sim. Então, mas aí é a sua percepção, né? Mas a percepção. Mas olha, antes de colocar essa enquete, não sei se isso influenciou, eu não influencio ninguém. Se eu influenciasse, dava um pouquinho mais de que o GP é importante, que foi certo. Mas eu coloquei no meu Twitter antes da enquete, um dia antes, de que é certo, desde que se faça alguma coisa. Eu falei isso aqui no Loucos. É certo manter Mônaco, não do jeito que está, se fazendo alguma coisa. Porque, quer vocês dois queiram ou não, é a corrida mais famosa da Fórmula 1. É a mais famosa. Então você não precisa jogar fora. Você tem que evoluir, você tem que melhorar, você tem que fazer alguma coisa por essa corrida. Não, eu gostei da sua ideia de fazer uma extensão da pista passando em cima do mar. Achei sensacional. Sim, agora faz curva inclinada. Já pensou curva inclinada para cima do mar? Isso, fantástico. Agora molhar a pista, eu acho que vocês dois ficaram molharia. Eu molharia. Eu gostei de molhar a pista. Eu coloquei no Twitter a ultrapassagem do Gasly em cima do Ricardo na oeste da piscina. Isso jamais aconteceria sem a pista ali estar de úmida para molhada, de molhada para úmida. Se for pensar assim, né? Todas as pistas com chuva tem coisas esquisitas que acontecem. Sim, mas eu acho que eu sou contra molhar a pista como conceito. Aí o Bernie ganhou. Em Mônaco eu toparia. Eu só deixando claro, em Mônaco eu toparia. Que absurdo. Vamos passar então para as próximas pautas aqui, porque ainda temos muitas coisas para falar. Uma coisa para falar aqui da Fórmula Indy, vejam vocês, tem notícia da Fórmula Indy também. O Jimmy Johnson disse que não disputará mais a temporada integral. Um anúncio muito esquisito, porque a Chip Ganassi não falou nada em cima do anúncio dele. Então tá meio assim, né? Não vai disputar integral, mas vai disputar quais corridas? Então não deu muito para entender assim, o que vai acontecer. Ficou um tom meio de despedida. Mas é uma coisa que a gente tinha comentado aqui, né, Adalto? O Jimmy Johnson foi para a Fórmula Indy, tinha toda uma expectativa e tal. Ele tem 47 anos, né? E o primeiro ano já mostrou que não tinha condições, aí você dá um segundo ano para ver se melhora, não melhorou, e eu acho que aí a brincadeira ficou cara, né? Eu também. Que no começo tem um retorno de marketing que paga a brincadeira. Isso. Mas depois não tem mais. Aí depois começa até meio que virar uma piada, assim e tal, e o retorno de marketing. Outra, né, Bruno? Eu acho que o peão tem que saber a hora de falar chega, né, meu? Então, o cara, eu sempre fui um admirador de Jimmy Johnson, né? O cara na NASCAR era um monstro. Na época que eu ainda assistia a NASCAR, o cara era um monstro mesmo. Aí o cara foi para a Indy, vamos dar o primeiro ano para ele, porque é uma transição, ainda mais na idade dele, muito difícil. Mas daí o segundo ano o cara não mostrou nada de novo. Né? Então eu acho que ele é um cara multimilionário, tem uma família bonita, uma família, né, amorosa, todos se gostam. O cara devia largar o osso e curtir a família, né? E acabou, entendeu? E dá o lugar para um jovem, alguma coisa. O cara não tem mais, o cara não tem o que fazer. Ele vai lá, é por ele. Não é pelo público, não é por mais ninguém, é por ele, entendeu? Então é um pouco de egoísmo. Você ficar com a família e pronto, e agradecer todo mundo, e acabou. É isso aí. E aí, Fábio? Você não achou estranho esse anúncio? Não, achei estranho. Me pareceu mais uma despedida, assim. Não, mas a Índia é comum não fazer temporada inteira, né, Bruno? A Índia é um hábito mais comum. Eu acho que ele vai fazer... Que assim, quando o cara anuncia, você fala assim, esse ano que vem vou correr só nos ovais, ou vou correr só nos mistos. Ele simplesmente falou assim, não vou correr todas. Sabe por que eu acho que é isso? Primeiro aqui, eu registrar aqui a minha discordância com esse negócio de tem que parar ou não. Quando vem as pessoas aqui mandando eu e Bruno Aleixo pararem, eu sou contrário. Então eu não vou falar para o Jimmy Johnson parar. Que isso acontece praticamente toda terça e quinta. É porque o Adalto não sofre isso. Ninguém vem aqui e manda ele aposentar. Se alguém mandasse ele aposentar do Auto Race, ele ia soltar os cachorros. Então ele fica aí mandando o Jimmy Johnson parar. Eu acho que cada um tem que parar na hora que quer. Eu questiono o empregador. O empregador eu questiono. Né? Porque se você está empregando o cara numa condição que não é ideal, aí, meu amigo, quem está errado é você. Né? O cara está lá fazendo o trabalho dele. Se o cara está com motivação, se ele quer melhorar, se ele quer tentar, aí decide o empregador se continua ou não. Eu acho que campeões, você pode questionar a NASCAR, você pode falar que é isso, que é aquilo, mas o Jimmy Johnson é um cara que é campeão. Ele é vencedor. O Jimmy Johnson é um piloto vencedor com V maiúsculo, ou com W maiúsculo.
se falarem em inglês. Eu tô de olho na minha postura, que teve um ouvinte que falou que a minha postura é tó. Eu fico até agradecido. Eu fico agradecido. Ele falou, arruma essa postura aí, Campos. Obrigado por se preocupar comigo. Quiropraxia nos comentários. Não, é porque eu coloco o braço aqui, então parece que eu tô torto, mas eu não tô. É uma ilusão de ótica. Ainda bem que a gente não faz o programa em pé, porque senão esse seguidor ia me matar, que a minha postura é uma coisa desgraçada, né? Mas eu agradeço a preocupação, eu não tô brincando, não. Eu agradeço a mensagem legal. Então, Bruno, a questão eu acho que é patrocinador, Bruno, porque o Jimmy Johnson, ele, por ser um fenômeno de marketing muito grande, ele se notabilizou por patrocinadores diferentes, por carros diferentes em corridas diferentes. Muita gente faz isso, mas no caso dele foi bem assintoso. Então, Bruno, eu tento ler nas entrelinhas que seja isso. Alguns patrocinadores vão bancar ali em certas corridas, eu vou fazer. Não que ele esteja correndo só por isso, mas algumas corridas ele vai ter uma vantagem maior, porque talvez já tinha um contrato para esses anos, ou porque negociou ali o patrocinador quer aparecer numa corrida oval, quer aparecer numa outra mista, vai em 500 milhas, não tenho dúvida de que ele vai. Então, Bruno, eu tento ler eu tento ler na mensagem dele isso, mas eu acho que campeões, e é isso que eu estava dizendo do V maiúsculo, do W maiúsculo, campeões têm uma coisa dentro deles que eu acho que é um incômodo, quando o cara não está conseguindo. Independente de resultado ou não. Uma coisa é o Alonso, não está conseguindo resultado, mas ele consegue, vou falar aquela palavra que eu detesto, performar. O Jimmy Johnson não consegue performar. Então eu acho que isso aí, o cara que é campeão, ele não aguenta isso aí muito, não. Então, por isso que eu falei. Eu não falei que o Alonso devia parar, mas acho que o Jimmy Johnson devia, porque o Alonso ainda entrega. Né? Então, o Alonso faz diferença, ele é relevante. O Jimmy Johnson deixou de ser relevante. O cara que anda entre os 5 últimos, quando muitas vezes é o último. Entendeu? Então, para. Ele não evoluiu nada, né? Eu diria até que ele deveria, se for continuar, focar nos ovais, que aí ele mostrou alguma coisa, né? Eu nunca entendi ele entrar na Indy só nos mistos. Também não entendi. Eu sei por quê, por causa da família. Pode ser o risco, né? Porque aí mas o cara passou a vida inteira fazendo Daytona 500, Talladega. Você já viu Talladega, o que é? Meu Deus. Sim, mas é que o monoposto é diferente, né, meu? O monoposto é muito mais perigoso. É meio um torpedo, né? Se você Grosjean, eu entendo. O Jimmy Johnson... Vamos lá. Vamos falar da Stock Car, porque tivemos corrida nesse final de semana. Vamos falar de coisa boa. Tivemos corrida nesse final de semana em Santa Cruz do Sul. Vitória do Ricardo Maurício e do Rubens Barrichello. Mas não foi isso que chamou atenção, né? Infelizmente. O que chamou atenção foi um acidente assim, muito feio que aconteceu nos boxes. O nosso editor fanfarrão vai colocar o vídeo aí para vocês verem. Vocês estão vendo aí, ó, carrinho número 5 parado ali no box do Denis Navarro. O mecânico libera, ele sai e acerta o Pedro Cardoso. E aí os dois vão e acertam o Bruno Batista, que estava parado, e atropela 3 mecânicos, né? Já nós vamos falar disso aí, mas vejam aí que os carros foram saindo do box. Por quê? Porque a corrida continuou por 1, 2 voltas ali, que também nós já vamos falar disso. Está vendo aí saindo o Matias Rossi e tal. E agora vocês vão ver a repetição, né, do acidente. Aí você vê o Bruno Batista saindo sem entender nada, né? E agora vocês vão ver a repetição do acidente, que o mecânico de cinza que estava fazendo, eu não sei se é o reabastecimento ou se é o que opera o macaco hidráulico ali, que foi o mais atingido aí, né? Vocês vão ver nessa imagem que está passando aí agora. Eu não estou vendo imagem nenhuma, só dizendo que imagem bem claro. forte, o espectador está vendo, olha lá. 2 mecânicos. Mecânico de cinza. Na verdade, foram 3 mecânicos, viu, Adalto? E a boa notícia é que os 3 estão bem. Um teve uma fratura na perna, mas já saíram todos do hospital, estão em casa, maravilha, sem problemas. Olha, esse aí da fratura da perna deu sorte, hein? Deu muita sorte. Esse de cinza que estava ali, na lateral do carro do Bruno Batista, né? Esse deu muita sorte. Esse deu sorte. Agora, o que chamou muito a minha atenção, Adalto, é o seguinte: hoje o Auto Racing publicou a nota de esclarecimento da CBA, né? Muito bacana a nota e tal, a CBA falando que parou a corrida imediatamente, mas que decidiu não dar bandeira vermelha, porque senão todo mundo ia entrar no box e ia ficar perigoso e tal. Primeiro, não foi imediatamente. A corrida ainda continuou por uma ou 2 voltas, e
houve pit stops, enquanto os mecânicos... Olha o trovão que caiu na casa do Adalto. Você vê a gravidade... Se eu cair aqui, vocês continuem. Houve pit stops durante o atendimento dos mecânicos. Mecânico lá no chão, os 3 carros parados assim, ensanduichados, os mecânicos sendo atendidos e os pit stops comendo solto lá. E aí depois eles deram a bandeira amarela e pararam a corrida. Eu acho isso muito grave, assim, sinceramente falando. E não foi só isso que aconteceu. Houve um momento na corrida 2 que o Attila Abreu teve um problema mecânico, encostou o carro fora do traçado, ok, só que ele não conseguiu chegar até a grama. Entrou um carro de resgate para rebocar o carro do Attila Abreu e a corrida continuou. Os caras passando do lado do carro de segurança dentro da pista guinchando. É aí que a gente fala. Quando acontece um acidente, aí vem falar, lamentamos, ocorreu e tal. São coisas básicas que tem que fazer. Um acidente dessa proporção no box para a corrida na hora. Mas vai entrar todo mundo no box. Manda parar na reta. Para isso que tem rádio. Dá no rádio da bandeira vermelha e fala, demos bandeira vermelha e não é para entrar ninguém no box, é para parar na reta, porque está perigoso o que está acontecendo no box, né? E poderia ter acontecido um acidente mais grave. Felizmente não aconteceu. Tomara que tenham aprendido a lição aí agora. É isso. Quer falar alguma coisa, Fábio? Você que viu a corrida lá também? Bom, Bruno, eu acho assim, curioso, né, que as últimas mortes da Stock Car tenham acontecido em Interlagos, né, que é justamente a pista mais segura, porque eu já disse isso aqui, né, eu já disse isso em vários lugares, né. O automobilismo brasileiro, ele é baseado na sorte. Para não acontecer desastres e tragédias, você tem que contar com a sorte. Em Santa Cruz do Sul, que é uma pista boa, diga-se de passagem, quando você sai daquele curvão, sabe aquele curvão que tem no começo da volta, Bruno, aquele curvão para a esquerda, quando você sai dele, você pega uma reta. E se um carro perde o freio ali ou se acidenta, você sabe onde que ele vai passar? Na pista. Ele vai passar em quem cruza a pista lá na frente. Não tem nenhuma barreira ali. Tem um barranco para baixo. Ou seja, o carro pode, inclusive, capotar. Não existe uma barreira de pneus ali. O carro está indo... pista que você falou? Santa Cruz do Sul. Essa desse final de semana. Então, assim, eu estou usando como exemplo, vou falar do acidente rapidinho, mas eu estou usando como exemplo, porque eu já falei isso aqui várias vezes. O automobilismo brasileiro, ele opera na sorte. Ele opera no raspão, ele opera no... automobilismo, é muita coisa aqui, né, no Brasil. Ele opera assim, no tomara que não aconteça nada ali, porque se acontecer ali, naquele ponto ali, é diferente da Fórmula 1, e nós somos bem acostumados pela Fórmula 1, não somos mal acostumados, porque eu sempre digo, nivelar por cima, não nivelar por baixo, de milimetricamente você não pode ter 1 milímetro do traçado mal, digamos, fiscalizado, porque num centímetro que se você fez errado, pode matar. Se o automobilismo brasileiro operasse neste nível de rigor, não corria. A gente já falou que várias vezes, a Stock Car chegou num nível técnico que é muito grande para os autódromos brasileiros. Muito grande. E isso tem que ser, digamos, acompanhado de alguma maneira. Ou pelo menos neutralizado de alguma maneira. Eu estou dizendo tudo isso, mas eu não acho que o acidente nos boxes seja uma coisa grave do autódromo, de não ter espaço. Eu acho que o que aconteceu ali acontece em qualquer categoria. O acidente em si. Um unsafe release, o cara saiu. O boxe de Santa Cruz até não me parece um dos mais apertados, não. Tem boxes muito mais apertados. O problema é o que veio depois. É a operação de prova. Aí é que o automobilismo brasileiro passa de perigoso para várzea. Porque aí a operação de corridas que é pessimamente mal feita. Eu estava olhando a nota aqui, enquanto vocês estavam falando, abrindo um assunto. A nota é ridícula. Porque a nota fala coisas, a nota normaliza coisas que não podem ser normalizadas. Não, porque nós mantivemos ali, os carros, a nota está no Auto Racing, para quem não viu. Nós vimos, não, porque os carros foram neutralizados. Não, nós esperamos. Tinha ambulância, mas estava tudo controlado. E esse argumento de que os carros viriam para o boxe e desse bandeira verde, não existe outra palavra a não ser estupidez para definir esse argumento. Não, se nós dessemos bandeira vermelha, ia ser pior, porque os carros iam vir para o boxe. Primeiro, isso para mim eu fiquei horrorizado, porque assim, para quem tem rádio, isso é bandeira vermelha e para na reta. Bruno, quem para no boxe em bandeira vermelha não para competindo, já vai entrando para estacionar. É diferente da foto que eu postei no meu Twitter.
do cara fazendo boxe, o Átila Abreu, o Ricardo Zonta, o cara para no boxe e desvia da ambulância. Desvia da ambulância, a imagem tá lá. Né? A imagem tá lá. O cara fazendo o seu pit stop e desviando. Então você tinha uma ambulância e caras fazendo pit stop no meio. Isso, Bruno, é tão grave que eu escrevi. Tinha que vir uma nota da FIA. Tinha que vir uma advertência da FIA para a Confederação Brasileira de Automobilismo, se essa existisse. Se essa realmente servisse para alguma coisa. Porque é tão grave, porque um piloto trocar pneu com uma ambulância na pista é tão horroroso que não tem nem o que comentar, a não ser estupidez. Eu acho assim, sabe? Essa regra, isso eu queria falar também, essa regra da Stock de obrigar a parar nos boxes, a gente já falou aqui várias vezes, né? É desnecessário, né? Porque é uma corrida de 30 minutos, né? Os carros têm condições de terminar a corrida de 30 minutos sem parar nos boxes. Mas eles acham que forçar o cara a parar para fazer um pit stop fake, ele traz movimentação para a corrida. Eu acho que o que traz movimentação para a corrida é ficar todo mundo na pista e tentar ganhar a corrida lá dentro. Eu acho isso. Ainda mais uma categoria como a Stock Car, que tem um push to pass que não precisa, não dá para falar que não dá para ultrapassar. Dá muito para ultrapassar. Então, assim, não tem esse problema. Dá para ultrapassar até 2 carros. Até 2 de uma vez, né? Então, assim, é um dispositivo dos mais mal calibrados que a gente tem no automobilismo mundial, né? Nem o DRS, né, que a gente xinga aqui, até eu prefiro o DRS do que esse da Stock Car. Mas isso é uma coisa que dá para resolver. A gente já falou aqui várias vezes e não resolvem, né? Não. Esse da Stock Car só é bom no Velocitar. Que é a reta uma coisa da Stock Car depois que você acabar? Tá, só concluir. Essa regra, num momento desse, você pode questionar. Porque imagina, você abre uma janela numa corrida que tem 30 carros, se 20 resolvem entrar no box de uma vez, nenhum autódromo brasileiro tem essa estrutura, gente. Você está achatando. Você está achatando. Eu não estou dizendo que o acidente aconteceu por causa disso, tá? Porque não foi. Mas poderia ter sido, e pode acontecer algumas vezes. Pode acontecer daí para frente, né? Então, assim, é uma coisa para se ficar atento. Não acho que vão mudar, já cansamos de falar isso aqui, não acho que vão mudar. É cultural, né? Acho que tem que parar no box. Aí vê um cara com uma garrafinha de Coca-Cola, encosta no tanque, tira e fala, reabasteceu. Aí o carro sai. E tem gente que aplaude, acha bonito e tal. Eu prefiro carro na pista, mas aí vai de cada um. Mas é uma regra que tem que ser revista. E principalmente isso que o Fábio falou, agilidade para agir depois que o acidente acontece. Porque a CBA fala assim, a gente agiu imediatamente. Deu pelo menos 2 voltas depois desse acidente, deu. 2 voltas depois do acidente é tempo suficiente para acontecer uma coisa mais grave do que acabou acontecendo lá. Pode falar, Adalto. Eu queria falar que eu acho que falta alguma coisa na Stock Car. Eu não sei exatamente o que é, mas falta alguma coisa para a Stock Car. Auto Racing é um site de automobilismo que só fala disso. A gente tem uma média de 1.500 comentários por dia das notícias, né? Nas notícias novas, nas velhas, nas muito velhas, né? Mais ou menos 1.500 comentários são publicados, fora os que não são publicados, né? Por dia. E, por exemplo, se você for nessa nota aí da CBA, não tem um comentário. Uhum. Se você for na matéria da corrida, às vezes tem um comentário, às vezes tem 2, às vezes tem 3. Pergunta a gente nunca recebe aqui, né? Pergunta nunca fazem sobre a Stock Car. Então a Stock Car ela parece não ter relevância para os fãs. Para os fãs de automobilismo. Não é só então, e aí cabe a pergunta, né? Será que ficar batendo na mesma tecla é o certo? Você não está dando relevância fazendo isso? Por que não tentar, por exemplo, fazer uma corrida de verdade? Então, aí que falta alguma coisa. Eu não sei se tem muito coisa fake, como você falou, do cara com uma garrafa de Coca-Cola. Eu não sei o que é, mas tem. Não acho que seja uma coisa só. Um conjunto de coisas tem que tornar a categoria um pouco mais relevante. Ninguém espera que seja popular como é a Fórmula 1 ou como é a Indy, né? Que são no Auto Racing, são as duas mais. Antes quando tinha o Valentino era a MotoGP, mas muito porque o brasileiro gosta de torcer, não pelo esporte, porque quando o Valentino parou, fez assim a audiência da MotoGP, pelo menos no Auto Racing. Assim. Não foi só no Auto Racing, não. Foi no mundo. Então, o Marques, tudo que ele toca, tá, do mesmo nível, talvez, do mesmo nível do Valentino, não vou agora dizer quem é melhor,
são no mínimo do mesmo nível, não conseguiu manter, pelo menos, a audiência no Auto Racing, que era a segunda categoria que mais tinha audiência. Hoje perde até de Fórmula 2, perde, quase também não tem comentário, entendeu? Então, a Fórmula 1 precisa fazer a Stock Car precisa fazer algumas coisas para tornar isso relevante, para tornar isso um bate-papo entre pessoas, uma discussão nos comentários, né? Você entra em qualquer matéria, os caras estão se xingando lá. Eles não entram nem para xingar, entendeu? Uhum. Então não entra alguém lá para xingar a CBA, por exemplo. Essa nota ridícula, não sei o quê. Ou na própria corrida, que acidente, que é isso? Nada. Ficou irrelevante. Isso é muito... Eu acho isso perigoso. Eles estão fazendo um negócio ódio, só para eles. Só para eles. Uma bolha, né? Eles fizeram isso. Eles fizeram um modelinho ali de negócio que eles ganham o dinheirinho deles ali, né? Também com patrocínios que os caras podem descontar do governo, de impostos. Essa parte é melhor nem comentar, né? E acabou, fala do governo aí um pouquinho, vai. Fala do governo aí, velho. Tá bom. Fala de eleição aí, pô. Quer dizer, eu acho um absurdo, entendeu? Eles precisavam fazer isso, tornar relevante para o público, porque senão um dia isso aí acaba, né? Para o público parece até que já acabou. Eu quero propor uma discussão, mas o Fábio queria falar uma coisa antes. Não, quero ir na linha, acho que a discussão tá boa, vocês dois falaram coisas interessantes. Eu acho assim, Bruno, o problema é o que a categoria quer, o que a categoria quer ser, aonde a categoria quer se encaixar. A Stock Car tomou a decisão, muitos anos atrás, de ser uma categoria para a televisão. Vamos entregar um produto para a televisão. Então vamos fazer tudo o que a gente possa fazer para deixar a coisa mais televisiva possível. A Stock Car vendeu até para personagem de novela. Teve personagem de novela que era pilotinho da Stock, aí ia lá a câmerazinha, as pessoas adoravam até, mas tudo bem, é o marketing, isso aí é o último da lista. Faz do parte, problema. né? Faz parte. Isso é o último da lista de problemas, mas exemplifica. Por que eu estou falando isso? Eu e o Thiago Raposo, a gente já entrevistou o presidente da Stock Car, e eu me lembro muito bem da entrevista. Questionei sobre custo PES, questionei sobre televisão. O que o cara fala, era o Maurício Slaviero, o que o cara cita, mais a televisão, né? Lembra do mais e futebol? Lembra disso, Bruno? O que o cara fala de mais a televisão na entrevista, ou seja, a Stock Car decidiu se encaixotar como um produto de televisão. E aí vai acertar nisso que aconteceu em Santa Cruz do Sul. Porque aí você não pode dar bandeira vermelha? Será que você não dá bandeira vermelha para não atrasar a grade de programação? Por que você não faz uma corrida grande? Você tem que fazer duas. E as corridas são interrompidas por minutos. Eu fiquei impressionado esse final de semana. Os caras nem param, né? As corridas são interrompidas por minutos. Ou seja, é uma necessidade boba de você dividir o negócio no meio para você fabricar um vencedor diferente. Então, na Stock Car, ela tem caixa técnica e humana dentro da pista para fazer uma corrida como era a DTM, de 1h10. Eu não sou anti-Stock Car, não. Eu já fui numa corrida, várias corridas de Stock Car, e eu fui numa corrida do Milhão em Interlagos, que teve 1h10. E foi uma delícia de se assistir. A corrida era maior. A Stock Car, quando bem feita, ela é uma delícia mesmo. Não, a Stock Car viveu aquele momento no começo dos anos 2000, quando nós começamos também, né, Bruno, no jornalismo, que ela tinha Volkswagen, Mitsubishi, quem mais que tinha? Tinha 4. Tinha, acho que Toyota, enfim, tinham 4. Me esqueci aqui quais são. Peugeot, enfim. Era um momento muito bom. E ali ela tinha boas corridas, tinha ótimas corridas. Mas aí ela foi decidindo imitar. A Stock Car resolveu imitar. Imitar grid, imitar classificação, imitar pontuação, imitar playoff, imitar tudo. Tudo que pode imitar, inversão de grid, tudo que ela podia imitar. Ela imitar até jogo de equipe. Não, isso que eu ia chegar lá e falar. Eu ia passar justamente nesse imitar pelo que o Adalto falou. Da categoria saber o que ela quer. Porque se ela fica imitando demais, ela perde a identidade. E aí reside nisso. Porque a Fórmula 1, tem gente que não entende isso. A Fórmula 1, ela aguenta a tempestade. Ela tem caixa, para repetir a palavra. A Fórmula 1 tem caixa para fazer M3 pontinhos e aguentar. A Stock Car não tem. Como a Fórmula E não tem. Não é só a Stock Car, não. A Fórmula E não tem. A Fórmula E, ela periga. Se ela errar a mão, ela periga desaparecer. A Stock Car também. Não desaparece, porque é até muito bem trabalhada. Nesse sentido teve gente que chegou, que pegou, que segurou. Mas, Bruno Aleixo, aí entra esse negócio da televisão. E eu acho que existe, aí você tocou no que eu ia dizer.
eu acho que existe um certo orgulho, um certo, digamos assim, uma coisa velada por falem mal, mas falem de mim. Como eu não estou na mídia, deixa a polêmica rolar, mas falem de mim. Mas não falam, é irrelevante. Mas eu tive essa impressão, justamente com a questão que o Bruno falou do jogo. Quando houve o jogo de equipe da Áustria, né, do dia, é o que eu chamo do dia 11 de setembro do automobilismo, que foi a Áustria 2002, com Schumacher e o Rubinho, eu me lembro que a Stock Car, numa jogada de marketing muito inteligente, na corrida seguinte distribuía marmeladas para quem ia para a pista, o doce mesmo. Aqui só tem marmelada fora da pista, aqui não tem marmelada na pista, que eu me lembro de elogiar, falei, cara, que sacada legal, que sacada bacana. Né? Para quê? Para meses depois, né, numa corrida em Curitiba. Antônio Jorge Neto e aquele irmão do Xande Negrão, que era péssimo piloto, Guto Negrão. Pilotava mal toda a vida, tadinho. Ruim. Um dá a posição. O Xande Negrão, não. Xande Negrão, pilotaço. Mas o irmão dele. E aí os caras inventam um jogo de equipe na última volta, nada a ver de janeiro, né? Nada a ver de campeonato. Não, acho que foi em Curitiba, se eu não estou enganado. Enfim, posso estar errado. Ou seja, a partir dali eu pensei, gente, querem fazer polêmica, querem entrar no jogo pela polêmica. Não estou dizendo que isso é até hoje, porque isso faz 20 anos atrás, mas fica um cheiro assim, porque aí vem essa nota da CBA, sem nenhuma citação. Aí você vai no site da CBA, eu fui aqui, aí tem essa nota e no final escrito assim, assinado assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. E no começo cita lá o Fábio Greco, que não é necessariamente CBA, ele é do CTDN, que embora seja órgão regulador também, é o Conselho Técnico Desportivo Nacional, se eu não estou errando aqui. Enfim, não tem a citação, como vocês falaram. Aí vem essa nota dizer, fizemos tudo, não dava para parar no box, agimos dentro da... Se você levar essa nota a sério, vai acontecer a mesma coisa no próximo final de semana. Se você levar a nota a sério. E é claro que não vai. É claro que não vai. Então, Bruno, assim, é má gestão. É o que eu falo da Fórmula 1, por outros motivos, por outros caminhos. A Fórmula 1 aguenta. A Stock Car, não sei. Então, agora só para finalizar, sabe o que me preocupa? Vou botar uma tese aqui para os ouvintes e vocês dois me ajudarem e talvez pensarem na cama, como diz o Fábio Campos, parafraseando o grande Joel Birbetti. Estava eu um dia com meu amigo Vitor Berto, do F1 Mania, grande abraço para o Vitor. A gente estava ali, né, naquele chá com torrada e tal. Você sabe que nessa hora, né, Adalto, é a hora que as questões existenciais elas aparecem, né? E a gente estava comentando sobre a Stock Car. E a Stock Car, desde que ela surgiu, né, ela é baseada naqueles carros que a carroceria é chamada de sedãs grandes, né? Então foi Opala, depois foi Ômega, depois foi Vectra, depois foi, igual o Fábio falou, Mitsubishi, sempre sedãs. Muito bem. Para vocês que entendem de mercado automotivo, esses carros estão desaparecendo do mercado automotivo brasileiro, né? Basicamente, hoje, se você quiser comprar um carro sedã médio, que são os que estão na Stock Car hoje, basicamente você tem esses dois aí que estão na Stock Car, que é o Chevrolet Cruze, que eu estava até lendo aqui, parece que até talvez vai sair de linha, a Chevrolet já faz só por encomenda, e tem o Toyota Corolla, que esse sim é um campeão de vendas e tal. Mas, por exemplo, a Honda não é o público dele. A Honda tirou... É um carro de tiozão. A Honda tirou o Honda Civic, por exemplo, que era um sucesso, ela decidiu que não vai mais fabricar no Brasil. Esse tipo de carro está desaparecendo do Brasil, né? Hoje você tem aqui os SUVs, né, que é a maioria, e tem os carros menores, até uns sedãs menores, mas basicamente vendidos para locadoras. E aí, Adalto, o que vai acontecer com a Stock Car num prazo de 5 anos? Porque não tenho nenhuma, eu não vejo nenhuma perspectiva para que esse cenário mude. Então, eu acho que não vai acontecer nada, porque eles fizeram um negocinho lá para eles, dependem de umas 2, 3 leis, dependem de ter uma emissora transmitindo para a TV, né? Eles têm até. E tem duas, né? Sport TV e Bandeirantes. Então, para eles está bom. Agora, relevância não tem. Esses, como você falou, nem de carro. Por exemplo, então, mas a minha pergunta é, vai correr com que carro? Porque, então, assim, vai ter que mudar os carros, inclusive. Pensa correr com o Corolla. Corolla é um ótimo carro, um dos melhores carros que existem na face da Terra. Eu até tenho um aqui super velho que eu recomendo. Mas não é um carro de corrida. Mas pensa comigo, se a Toyota chega amanhã e fala assim, não queremos mais, tocar pra gente não adianta nada, a gente vai...
Como a Stock Car vai fazer? Porque a GM, que é a apoiadora da Stock Car de longa data, esse Cruze aí já acho que nem vai fabricar mais. Não, O que a Stock Car vai fazer? Fazem uma bolha qualquer, entendeu? Mas Porque aí acabou a identidade. Aí não é carro de corrida. Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que nem tem identidade. Não tem identidade. Né? Como é que você vai ter identidade num carro de tiozão, que é o Corolla, para corrida? Ninguém vai lá para torcer para o Corolla ganhar uma corrida, porque os compradores de Corolla não são caras que fazem isso, entendeu? Então, não tem essa identidade. Eu acho que eles não conseguiram criar. Eles até tinham conseguido criar no começo, né, com os Opalas, que na época era o carro que eu nunca gostei, mas o Brasil gostava do carro. Quem gostava de acelerar era o carro, gostava de Opala, tudo. Depois chegaram a ter bolhas também, depois, né? Chassi feito pela... Não, eles acharam esse caminho de fazer o chassi tubular com bolha, tal, isso, legal. Mas o meu ponto não tem representatividade mais, não vai ter mais esse modelo de carro no mercado. Não tem, e não acho que vai ter, e não acho que eles estão muito preocupados com isso, entendeu? Porque se você tem um site de automobilismo que em agosto só teve uma corrida de Fórmula 1, teve 3 milhões de acessos, e você não tem um comentário numa notícia, 3 milhões num mês que não tem Fórmula 1, só teve uma corrida. É importante falar isso. Você não tem um comentário, ou quase nenhum comentário, nas notícias da Stock Car, o negócio perdeu totalmente a relevância, entendeu? Não tem relevância. E não tem relevância para quem gosta de corrida, hein? Aí que tá. Aí que é o problema. Imagina, né? Enfim, tem que mudar é uma muita situação coisa. complicada. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação da Stock Car. Vamos ver se agora. Vamos ver se no Ibope incentivado se chega. Se chega só deixar registrado aqui meu repúdio nós estamos falando aqui de canais, né, de transmissão de televisões, né, e deixar aqui registrado o meu repúdio com o site, o canal da Stock Car no YouTube, que você vai lá pôr na corrida para assistir, e essa parte é toda cortada. Os caras apagaram a parte. Então você está lá assistindo no canal oficial da Stock Car no YouTube, você está lá assistindo, tem uma bandeira amarela que de repente já corta para a bandeira verde. Olha só, resolveram cortar o acontecimento. Por que será? Né? Só mais um absurdo dele. Eu entendo eu até entendo o certo jornalismo institucional que passa o pano para o próprio produto. Até lá eu entendo. É o site da Fórmula 1 oficial que coloca na sua coluna de vencedores e perdedores, que faz no pós-corrida, chega a colocar os tifose no GP da Itália na coluna dos vencedores. Tamanho é o oba-oba. É o tifose na coluna dos vencedores na Itália. Os caras viram a Ferrari ser esmagada e viram um final em bandeira amarela. Mas você vai lá no site da Fórmula 1, tá lá, vencedores e perdedores. Os caras foram pra casa cuspindo marimbondo. Não, mas no vencedores estão lá os tifoses. Até aí eu entendo. Agora, você omitir fato, você editar a corrida para que ninguém veja a vergonha, é nota zero. É nota zero para esses caras. Eu estava assistindo essa corrida depois, você falou isso agora. Eu sou tão inocente que eu achei que tinha tido um problema técnico. Eu falei, nossa, será que... Sem dúvida. Justamente no ponto o carro acertou o cabo e aí caiu a transmissão. Meu Deus. Nota zero. Muito bem, chegando ao final aqui, eu queria pedir licença para o Adalto para fazer... Nós não vamos falar de Singapura, vai acabar o programa, mas não vamos falar nada de Singapura. Eu achei que a gente ia voltar para a Fórmula 1, não vai? Não, Singapura é Singapura. Singapura está aí, vai correr lá à noite e tal. Eu queria finalizar o programa aqui, Adalto, queria fazer uma dedicatória aqui nesse programa hoje, dedicar ao jornalista de Minas Gerais, o Rogério Pérez, que nos deixou hoje, né? Estava com Alzheimer. Eu e o Fábio Campos, essa figura que aqui está, tivemos o privilégio, a honra de conviver na faculdade os 4 anos com o filho do Rogério, o Gustavo, que é uma figura maravilhosa, perdeu o pai hoje, e a gente eu me solidarizo aqui. Muitas pessoas de Minas Gerais que optaram pelo jornalismo esportivo, né, aqueles que, principalmente os que foram para o futebol e tal, se inspiraram nesse cara. Ele era um cronista lá que escrevia cobertura de Copa do Mundo, ele escrevia para os jornais lá de BH, umas crônicas bem legais, assim. Uma figura histórica que nos deixou hoje. Então a gente fica triste, né? Porque os caras vão indo embora, né? Esses caras que foram os professores da gente, né?
E Gugu, meu amigo, que está aí em São Vicente de Minas, um beijo para você. E vamos ver se a gente marca aquele encontro, porque daqui a pouco nós vamos fazer 20 anos de formado e não sai um encontro maldito. Eu tive um professor no último ano de faculdade que escreve no AutoRacing, nos comentários. Aí. Que coisa, né? Que bacana isso, né? Isso aí. Meu professor no último ano já era repórter de Fórmula 1, já tinha ido em corrida de Fórmula 1 para fazer, e escreve no comentário do AutoRacing até hoje, desde que nós inauguramos o site. É muito bacana. Só deixar registrado, né, Bruno? O seu lamento é ótimo, é bem pertinente. A gente conheceu ele foi uma figura que apresentou redação de jornal pra gente. Foi a segunda vez que eu entrei numa redação de jornal na minha vida, e era de uma simpatia enorme. Então, quem é de Minas Gerais vai conhecê-lo mais. Talvez quem não seja também o conheça, já tenha ouvido falar dele, mas quem é de Minas Gerais vai conhecê-lo mais. E ele faleceu. Então, além dessa proximidade, né, da faculdade ali, com familiar que a gente teve com ele, era um cara super prestativo no pouco que a gente conheceu, foi super gente boa com a gente, apresentando lá a redação do Jornal Tempo, do jornal... Ah, meu Deus, esqueci o nome. Jornal Hoje em Dia, ele escreveu no Jornal Hoje em Dia. Hoje em Dia, é isso aí. Eu lembro demais das crônicas da Copa de 2006, era divertidíssimo. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, na quinta-feira a gente volta aqui com mais Loucos para o Automobilismo. Você deixa a sua pergunta lá na página do AutoRace, a gente vai responder aqui. Lembrando que no final de semana tem o GP de Singapura, então aproveita aí para perguntar sobre a corrida e deixe seus comentários aí sobre Vocês vão voltar para o formato velho. Vocês vão, como tradicionalistas, anti-sprint, vocês vão voltar. Depois do sucesso do formato live, vocês vão voltar para o formato. É que o formato live não é assim para ser usado à torta e à direita, né? Tem que ser uma coisa. Agora em outubro a gente faz outra dessa. O cara faz superchat sensacional e vocês não estão nem aí. Impressionante. Tem mais camiseta, inclusive. E esses caras são a FIA com a sprint, esses dois. São a FIA. Nossa senhora, aquela live lá com aquele superchat, eu fui dormir 3 horas da manhã, ainda que meu olho estava assim. Aí não querem. Um grande abraço para vocês, a gente volta na quinta-feira. É isso aí, valeu.